Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais espacial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O resultado das eleições gerais brasileiras de outubro dependerá de duas questões: criminalidade e o poder de compra dos eleitores. E aí é o seguinte, né? Os dados da economia estão fantasiados. Essa matéria vai ser falando principalmente dessa matéria aqui do The Economist, que ela fala bastante sobre dados econômicos brasileiros. E, cara, tentar conectar isso com a eleição do Lula, né? Justamente porque isso é um não tema até agora, né? Nenhum dos dois principais candidatos, né? Os dois candidatos na dianteira tem qualquer proposta. Pior, acho que eles nem reconhecem essa realidade. Só o Renan tem alguma dimensão da pica que é e tem plano pra isso, né? Mas, cara, é muito grave, assim, sabe? Se juntar essa matéria do The Economist com a coluna do Pedro nosso Neri. amigo Pedro Fernando Neri, cara, dá até eu fico até meio informal, entendeu? Tá muito informado. A gente tem um programa de notícia diário, né? Então, tô sempre informado. Mas, cara, é uma fotografia, assim, da questão fazendária, né? No país que... Pois é. Brutal. Então vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula... Essa matéria do The Economist, tá? Então ela vai falar coisas óbvias para um brasileiro, mas vai falar muita coisa não óbvia, bem profunda também. Então, enfim. Conhecido como Lula, aposta na economia para garantir sua reeleição. O crescimento anual em torno de 3% supera as expectativas há 3 anos. A inflação anual de 4,3% é insignificante para os padrões brasileiros. O desemprego está em seu nível mais baixo já registrado. Você reconhece que a gente está num bom momento econômico no Brasil? Cara, eu acho muito difícil, brother, saber isso, tá ligado? Não, teu fio? Cara, meu fio, não. Não, né? Eu também tenho um pouco. Mas eu não sei se é uma parada do Rio de Janeiro. Eu vi alguns economistas dizendo que é uma primavera para as classes populares no Brasil. Será? Não sei. Tá Mas ligado? os índices estão bonitinhos, né? Sabe a forma que eu meço como bem a economia do Brasil tá? Mas é o número de pessoas que assinaram no site. Agora, você pode assinar com Pix, pessoal. Então, por muito tempo, as pessoas pediram. Galera, eu queria muito assinar. Não tenho Pix. Mas não tem Pix e a gente falava, desculpa. Não tenho Pix porque minha mulher pega o meu cartão. Quer dizer, eu só uso Pix porque minha mulher pega o meu cartão, não tenho cartão. Exato, pessoal. Tô devendo dinheiro pro banco. Eles já falaram isso e agora você pode assinar com Pix. Então você clica aqui em assinar. Aí tem os dois planos, né? O plano de membros e o plano NC Plus. Aí você escolhe eles e, sei lá, vai ter a opção de Pix. Você clica aqui, paga e vai ter acesso ao nosso conteúdo. Então, se a economia brasileira tá tão boa assim, prova pra gente. Prova pra gente. Se você é petista e quer provar, então assina aí. Só quem é petista assina hoje. Só os petistas assinando. Tem uma boa parte do canal que é... Eu critiquei sindicatos no vídeo do Você Guilherme, viu, a galera né? ficou chateada. Enfim, aquele ali tava só ventilando ideias, tava só tentando expandir cara. os horizontes. As pessoas têm ficam muito... Tem a rejeição muito forte, né? Muito, A trabalhar, né? muito... Não, é visceral. Eu ouvi um absurdo. Esse cara é um pouco pra falar absurdo também. No final do vídeo, então, cara, passou da metade. Te prepara. Mas aí a reação das pessoas é muito visceral, eu fico triste. Mas não levem a mal. E assunto trabalhista, então, Jesus Cristo, cara. Você fala qualquer coisa sobre trabalho... Tem que trabalhar mais. O cara... Enfim. Não é à toa, né? Lula já é presidente 3 vezes, vai ganhar a 4ª. Lula que fez carreira em... Sindicato, pessoal. Enfim, mas vamos lá. No entanto, a oposição pinta um quadro sombrio. Tarcísio de Freitas, o governador de direita de São Paulo, afirma que o país está em uma crise fiscal. Especialistas financeiros alertam para uma recessão iminente. Não estamos na UTI, mas estamos caminhando para lá, diz Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central Brasileiro. E aí, quão doente está o paciente, né? Aí essa matéria entra em vários dados econômicos que são interessantes, mas vamos ver o do Pedro Neri antes, né? Porque é o seguinte, os dados da economia estão fantasiados. Que dados, né? Os dados justamente que o Lula tá falando que, porra, ele é brabo. Então, crescimento, inflação, desemprego, né? O que o Pedro Neri vai falar é principalmente sobre o desemprego e a taxa de pessoas na linha de pobreza. E o argumento dele não é nem que o dado é fraudado, é que, na verdade, o dado ele não significa exatamente aquilo que muita gente acredita, sabe? Então eles estão meio que maquiados, né? O governo tem metodologias para subsidiar algumas coisas ou dar nomenclaturas que fazem parecer que tá tudo melhor do que tá, né? Mas na real, o que a gente tá passando por uma melhora, né? Eu acho que inclusive isso é um ponto que o Bolsonaro já espantalhou pra caralho, que é... Pô, se o Lula já acabou com a fome 10 vezes, como é que é isso? A fome acaba, volta e tal. Mas a ideia é de que não mudou nada, na verdade.
E o Nery Sim. mostra isso bem no É aquilo, tem meio como você mentir sem mentir, sabe? É. A gente, tipo, sei lá, isso era uma questão, né, pra nós, homens jovens, em momentos solteiros, nos últimos anos interessados em política, que era o seguinte, a menina perguntava pra você, você votou no Bolsonaro? Aí você ficava, eu, por exemplo, Você não, votei no votou. Partido Novo. Mas e no segundo turno? Não, eu votei no Tá Partido viajando, Novo, tá votei no Partido Novo, eu votei no Bolsonaro, eu não sei o que é isso. Aquilo, aí você respondeu que não. Mas você deu a entender uma coisa, mas na verdade é outra. Entendeu? Exato. E é justamente o que está acontecendo, né? Então, as coisas estão. Os números estão mudando sem a realidade factual mudar. Eu acho que isso é meio claro para todo mundo, né? Sim. Então vamos lá. Gessé Souza fez comentários antissemitas e justificou defendendo a própria ideia de teorias da conspiração. O mundo seria formado por conspirações e caberia aos intelectuais expô-las. Peguei sua licença para escrever uma coluna inteira com as teorias das conspirações em que acredito, mas fiquei com medo dos processos. Vamos falar então apenas de teorias conspiratórias na economia. Alguns leitores demonstram grande incômodo com o recorde de desemprego baixo, com notícias de milhões de pessoas saindo da pobreza e com a inflação oficial. Acusam o IBGE de alguma manipulação. Não há conspiração, mas é possível aproximar suas percepções negativas sobre a economia de outros dados. O desemprego, por exemplo, de fato foi para 5%. Mas há um monte de gente que não entra nessas contas. Que a diferença entre desemprego, população economicamente ativa... Desocupado. Até a pessoa que é informal e tal. Enfim. As pessoas que querem empregos, mas não procuram, ou as que têm empregos, mas trabalham pouco, né? No passado, isso era chamada de taxa de desemprego oculto. O IBGE chama de subutilização da força de trabalho. Nos Estados Unidos, é comum chamá-la de taxa de desemprego real ou verdadeira. Essa taxa de desemprego real costuma ser mais que o dobro da taxa comum, está em 13% e conta com 15 milhões de brasileiros. O foda é que o número da taxa de desemprego não significa muita coisa em si. Em geral, você usa para comparar com períodos, né? Então você vê, em um período de crise, em geral a taxa de desemprego tá quanto? Sei lá, ela bate 15, 20%, 30%. Então, se você comparar esse desemprego real com o desemprego, eu não sei o nome, tá? Mas seria o desemprego tipo oficial. Você vai fazer uma comparação meio espúria. O certo seria você comparar como é o desemprego real em momentos de crise, sabe? Então, quando estava tendo a crise de 2015, quanto ficou o desemprego real? Na época da crise de 2008, nos Estados Unidos teve uma crise, quanto era? Na crise de 29, que, enfim, de onde vem boa parte das teorias econômicas sobre isso, quanto era o desemprego real, sabe? Mas, de fato, existe... Essa taxa de desemprego ela pode estar baixa e muita gente pode não estar trabalhando, ou então trabalhando de pouco, subutilizado, né? Faz um bico ali, né? Aqui. Eu acho que essa é muito a percepção que eu tenho na cidade do Rio, cara. Que meio que tá todo mundo trabalhando. Mas como você acha que isso afeta o Lula? O nego tá trabalhando pouco, tá sendo subutilizado. Você acha que o cara tá puto? Ou você acha que o cara tá resignado, sabe? Eu acho que mostra mais como saudável tá a economia, entendeu? Porque, tipo... Mas você acha que isso é ruim pro incumbente, se o cara tá fazendo bico ao invés dele ter um emprego Não acho brabo? que atrapalha. Pior que eu não acho, não. Eu também Já acho que que eu atrapalha... gosto de bico, cara. Fazer bico é bom, cara. No Rio, sabe? Não, eu falo exatamente isso. Que eu acho que tem um perfil típico de carioca que é trabalho, não todo dia. Arruma uma paradinha pra fazer aqui e ali, tudo no dinheiro, por fora, pix, o caralho. E recolhe um benefício também, entendeu? O famoso... Esse tipo também é coisa com traficante, né? Brincadeira. Né? Não, entra, tá? Mas entra o cara Oi, meu papo reto aí, tô fazendo os... bababá. Não, mas entra o cara que é Perfil comum. Entra o cara que é traficante, beleza. Mas entra o cara que, vende caipirinha na praia. É o cara que faz o burrinho sem rabo, né? Faz frete, assim. Faz a obra e tal. Vai conciliando bico. Ele faz uma diária numa barraca também. Perfil muito comum. Esse cara, é isso. Ele tá marcado como empregado ali, mas... Sabe? Eu acho que tem a sobreposição dele com o cara que recebe benefício e não deveria receber. Mas aí entendeu? a parada é, esse cara tá puto com a economia, tipo, eu queria um emprego formal. Não, ele não quer um emprego formal. Mas o cara que cobra emprego formal acha que esse cara existe e não aparece no dado. E realmente, aí, ok. Enfim. E as taxas de pobreza? Estão caindo, mas o próprio IBGE calcula outro dado. As taxas sem os benefícios sociais, que ilustram como a redução da pobreza é artificial. Artificial é aquilo, né? Não é orgânica. Ela é o próprio governo indo lá e obrigando o cara a não ser pobre. Que se o governo não estivesse dando, a economia do país ela ainda não tá tão boa assim. Em, tipo, sabe? Levantar as pessoas da pobreza. E não tem mudança estrutural, né? Então é isso. O cara era pobre 10 anos atrás, hoje ele não é mais porque ele tá ganhando cheque mesmo, né? Nunca as diferenças entre as taxas com e sem foram tão amplas. A extrema pobreza sem benefícios
é quase 3 vezes maior e está no mesmo nível de 2016. Pode-se dizer também que nossas linhas são baixas e que a redução dos últimos anos não ocorre se usássemos padrões de vida mais elevados. Mas é isso, né? Tipo, esse cara, então, vai votar no Lula pra caralho. O cara que, se não fosse pelo Lula, né? Pelo governo, ele estaria na extrema pobreza, esse cara vai votar no Lula. Ah, sim. O que é muito diferente de, tipo, se realmente existisse extrema pobreza full, tipo, cara passando fome, esse cara provavelmente vai ficar mais puto politicamente, aí talvez ele fique puto com o incumbente. Mas também é isso, né? O cara tá passando fome no Brasil no século XXI, quão consciente politicamente ele é, sabe? Será Qual que será ele que é o vota? turnout? Qual será que é o turnout de Baixo. pessoas de classe E no Brasil? Deve ser baixo. Bem baixo, né? Enfim. Pode-se dizer também que nossas linhas são baixas e que a redução dos últimos anos não ocorre se usássemos padrões de vida mais elevados. Entre 21 e 25, a taxa de pobreza divulgada pelo IBGE despencou, mas ela cai bem menos se usássemos a linha de pobreza americana e quase nada na linha europeia. Ou seja, não é que as pessoas tá tendo meio que uma melhora monotônica assim no padrão de vida, não. Quem é muito pobre tá ficando classe média baixa, sabe? Uhum. Mas se você é pobre para padrões brasileiros e você quer dizer, se você não é pobre para padrões brasileiros, mas é pobre para padrões americanos e você quer melhorar de vida, aí o governo tá te ajudando em nada. E isso eu já acho ruim eleitoralmente pro Lula, sabe? O fato que as pessoas não estão conseguindo ficar classe média, não estão conseguindo ficar classe média alta. Tem um entendeu? limite, né? Eu acho que provavelmente. Eu acho que todo mundo tem uma história, ou conhece alguém que ganhou muito dinheiro, né? Que teve uma ascensão social muito vertiginosa, assim, na época do Lula 1, Lula 2, assim, na Dilma também, cara. Acho que o PAC fez vários milionários. Muitos, assim, muitos. E caras que eram de classe baixa realmente porraram, assim. Mas, de novo, isso é anedótico, né, cara? O ideal seria o cara que é tipo. O sonho petista é. O cara fez um curso técnico, arranjou um emprego industrial e tal. Aí ele partiu do nível de pobreza mais fudido mesmo pra, classe média, sabe? Talvez beirolando ali um padrão de vida classe média alta, se for numa cidade no interior com custo de vida mais baixo. Seria interessante cruzar isso também com dados educacionais, né? Porque o Brasil, com certeza, hoje em dia tá muito mais escolarizado, né? Acesso Formalmente, né? Formalmente, é. Acesso à universidade aumentou muito, né? Aumentou drasticamente ao longo dos, sei lá, 16 anos, 20 anos já, né? 24 anos, né? Desde a primeira passada do PT, aumentou drasticamente o acesso à universidade. Público e privado, né? Mas o nível de pessoas com nível mais alto de proficiência com a linguagem se manteve igual, né? Só 8% dos brasileiros. E isso não aumentou renda, né? Você imaginaria assim, ganhar um diploma aumenta a tua renda em 30%. Mas você provavelmente não observou isso, né? Enfim. No Brasil, 80% das pessoas vivem na pobreza pelo limite europeu, 60% pelo americano e só 20% pelo que usamos, já fazendo ajuste para poder de compra. Então é isso, né? Não é câmbio, é poder de compra. É como se milhões de pessoas tivessem subido acima das nossas linhas de pobreza para um patamar um pouco acima delas, o que explica por que você desconfia do dado oficial. Para a inflação, novamente podemos usar os dados do próprio IBGE para validar suas impressões. A inflação de serviços ficou 30% maior que a inflação cheia, né, a inflação geral, nos últimos anos. Você sente mais os serviços no custo de vida porque estão aí pagamentos recorrentes, como boletos da escola e do condomínio. Serviços são baseados em salários, então não costumam cair depois que sobem, ao contrário de alimentos ou eletrodomésticos, que desinflam. Quanto às teorias da conspiração, meu jurídico orientou deixar para o 1º de abril. Bom carnaval. Eu tenho muito interesse em saber quais são as outras teorias da conspiração que o Pedro Neri acredita que ele não pode escrever. Vou ter que dar um pulo lá em Brasília de novo. É um texto muito bom, cara. Muito interessante. Muito bom. Então é isso, né? Foi o que você falou. A gente tá vendo uma primavera para as classes populares, mas não é como se elas, estivessem vivendo benzão. Não, é tipo, cara, tu saiu da merda pra lama, tá ligado? É melhor. Melhor, tá melhor. na lama, pô. E aí o PT é craque nisso, né, cara? A gente já falou também. Cara, dinâmica real, né? As pessoas acham... O LARPers, né? LARPers e analistas ruins na internet acham que Brasil é direita, esse aqui é o percentual liberal, esse aqui é o percentual que é socialista, esse aqui é o percentual que é de centro, esse aqui é o percentual que é conservador. A real não é assim que funciona, basicamente. Tipo, em última análise é direita e esquerda, e aí você tem um degradê de engajamento, né? Sendo que a grossa maioria das pessoas tá cagando, no geral. Então, O cara liga pra quê? Virgínia, Flamengo. Exato. Então, você tem um polo de direita e um polo de esquerda. Vai ter um majoritário em cada lado. E aí você vai ter pessoas que ligam mais pra cada um dos lados e pessoas que não ligam pra nada no meio. O cara de centro não existe, basicamente, né? Enfim. E aí, como é que você ganha uma eleição? Né?
Você tem os grupos de direita e esquerda, eles são relativamente proporcionais, né? Direita um pouco maior. Só Mas que a esquerda é mais influente. A esquerda é mais influente. É uma coisa meio que um bate ali no outro. Só que você tem que convencer o cara que está cagando pra política aí na urna, basicamente. Exato. E votar em você. E não é que esse cara é moderado, não. Ele Não, só caga. Ele só tá cagando. Você só precisa realmente falar assim, cara, eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer isso por você agora. Isso é pra Talvez, você. inclusive, esse cara não seja nem um pouco moderado. Ele pode ser um cara radical. Ele é tipo... Sei lá, é o que a gente sempre fez a piada. O motorista de táxi que ele pede sangue. Ele pede banho de sangue. Aí ele vai parecer um extremista de direita. Mas aí se você falar alguma coisa, sei lá, sobre a escala 6x1, ele vai falar... Pô, tinha que ser 4x3, tinha que ser 3x4. Meu irmão, eu quero trabalhar 3 dias e folgar 4. Aí tu vai achar 4x4. Exato. Mr. Catra. Aí você vai achar, caralho, ele é um extremista de esquerda. Não, ele só não presta atenção em política. Então, tipo, a visão de mundo dele não é muito coerente. Mas é isso. Como faz o cara ir pra urna, né? Eu tenho um plano, entendeu? E aí isso tem também uma questão de renda, né? Quanto mais renda você tem, mais você tende a ligar pra política também. Óbvio que não é linear, né? Tipo, senão seríamos homens riquíssimos, né? Não é o caso. Mas, então o cara que tá no meio, ele tá cagando pra política, e ele é baixa renda, geralmente. Como é que você faz ele ir à urna? Você quer um benefíciozinho? Que um dinheirinho. Um dinheirinho? Quer pra você? Quer um carguinho no sindicato? Quer um plano? Quer um plano? Um plano. Plano social. Bota a Cristina Kirchner. E aí é por isso, basicamente, que, cara, o PT é um partido forte pra caralho. Porque é isso funciona. E o mesmo Bolsonaro, eu acho que... Eu não sei se ele chegou a ter a clareza da visão inteira, mas em algum nível ele percebeu que, pô, vou ter que dar dinheiro também. Aí ele fez o Auxílio Brasil. Então é isso. Essa é a natureza triste de ser uma democracia e um país pobre ao mesmo tempo. Pois é. E com baixa educação, baixos níveis educacionais. Exato. E com um povo que não poupa, é extremamente imediatista, gosta de tirar vantagem, sabe? Vamos lá. Caralho. Ou seja, o lado ruim de ser o Brasil, basicamente, né? Tá. Mas enfim. Aí o Nery, ele fala sobre os dados do começo do texto, e o resto da matéria do The Economist fala sobre dados mais de médio prazo, assim, no Brasil. Então, quão doente está o paciente? A dívida brasileira é insustentável em sua trajetória atual. Segundo o FMI, a dívida pública bruta atingirá 99% do PIB em 2030, antes 62% em 2010. A dívida atual é 30 pontos percentuais superior à mediana entre os mercados emergentes e os países latino-americanos comparáveis ao Brasil. Ou seja, o Brasil tem um nível de endividamento comparado com países ricos, sacou? Se você comparar o Brasil com peers, com países parecidos, o Brasil tá, meu irmão, muito mais endividado. E aí... Eu até fiz um tweet sobre isso, né? Que é tipo, cara, por que no Brasil a gente sempre compara o nosso país com a Noruega, sei lá, sabe? Porque a real é que a gente deveria comparar com o México, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. É isso aqui. Melhores produtividades em dólar por hora. Aí tá comparando o Brasil, Dinamarca, Austrália, Irlanda, Alemanha. Cadê o México? Peru. Esclave. Exato. Cadê o Chile? Cadê a Argentina? Porra. E aí... Isso aqui, Tailândia, Turquia. Nesse dado, no dado de produtividade, a gente fica muito feio. A gente fica, caraca, ele tá sendo humilhado pela Dinamarca. Óbvio que você vai ser humilhado pela Dinamarca, porra. Em termos de produtividade. Em termos de produtividade. Agora, se você fizesse essa análise dívida, de proporção dívida PIB, né? O Brasil ia ficar bem, na real, porque, tipo, dívida PIB dos países mais ricos ela é muito alta. O Japão, famosamente, é mais de 200, mas o Reino Unido tá beirolando 100%, já não passou. Estados Unidos, idem. França, idem, sabe? E aí, como o brasileiro tem essa loucura de ficar se comparando com esses países, ele acha que a dívida tá de boa, mas não tá nem um pouco de boa, tá muito alta, sabe? Enfim, o déficit nominal é de impressionante 8% do PIB. Isso é brutal, cara. Composto quase inteiramente por pagamento de juros. Os pessimistas estão certos em prever problemas. Então, empresários paulistas culpam o generoso estado de bem-estar social e a frouxa política orçamentária de Lula. E eles têm razão. Quando assumiu o poder em janeiro de 23, Lula herdou um superávit primário equivalente a 1,4% do PIB e um déficit total de cerca de 4,5%. Em dezembro de 2025, o governo apresentava um déficit primário de 0,4%. Só um breve comentário, tá? Ah, não, primário nominal. Ah, tá. Deixa pra lá. E um déficit total de 4,5%. Beleza. Então isso foi o que o Bolsonaro entregou, né? O superávit primário de 1,4% e déficit total de 4,5%. Em dezembro de 2025, o governo apresentava um déficit primário de 0,4% do PIB. Então, o déficit primário é receitas menos gasto do governo sem levar em conta pagamento de juros da dívida, né?
Essa trajetória reduziu a confiança do mercado na capacidade do governo de limitar a dívida. Isso obrigou o Banco Central a manter as taxas de juros reais próximas a 10%, entre as mais altas do mundo, o que prejudica o investimento privado e restringe o crescimento. O Brasil investe apenas 17% do PIB, pouco mais da metade da taxa da Índia. Bizarro, cara. Cara, tudo que... Poupança e investimento são duas coisas intimamente relacionadas. O Brasil tem uma das piores taxas de poupança do mundo, naturalmente. Tem uma das piores taxas de investimento do mundo também, sabe? Não investe quase nada do PIB. Que loucura. E é um país bom pra você botar dinheiro, né? É porque isso aqui isso é investimento Real, né? real, exatamente, sabe? Cara, que Aí, loucura. pra isso é ruim, né? É, horrível. Tipo, por que você investiria Não, você numa faria- fábrica quando você pode só botar seu dinheiro no tesouro? Cara, honestamente, por que você faria qualquer coisa no Brasil, assim? Pra você ter uma margem... Uma margem final, assim, cara, última linha, assim. Caralho, quantos por cento eu lucrei em cima de uma atividade? E bater a taxa de juros no Brasil é... Cara, tem que ter um puta negócio, assim, um negócio... Eu tava falando bom. com um economista que é amigo nosso, que já foi gestor de mercado financeiro e tal. Ele falou, cara, se eu fosse o gestor de qualquer previdência pública do Brasil, eu iria só botar tudo no CDI, Ah. sabe? Eu ia botar tudo no Tesouro Selic lá, sabe? Cara, rendimento Porque bizarro, não tem pra que né? você tentar investir em outra coisa, cara. Com essa taxa de juros é 4,42, cara. Sabe? É, o seu dinheirinho aumentando 1% todo mês, né, cara? Isso é, pô, isso é um rendimento bizarro, cara. Isso é bizarro, bizarro. E sem risco, né? É. Não, o que me preocupa é o Brasil tá rodando um déficit tão brutal, cara. Caralho, 8% PIB, que loucura, cara. Pois é. Mas os problemas do Brasil vão muito além do desperdício de Lula. Sua economia também está degradada pela capacidade de grupos poderosos de extorquir benefícios de quem estiver no governo. Muitos deles previstos diretamente na interminável Constituição do país. E aí, o fato que o The Economist está chamando a Constituição brasileira de interminável é um sinal bem ruim, né? Porque o The Economist é um jornal meio left-lib, na minha opinião, sabe? Não, mas é ângulo, né? Ele é ângulo, Assim, pro ângulo, qualquer Constituição é grande demais, né? Quanto mais a brasileira. Mas, quando a revista The Economist fala isso, é aplaudida. Quando eu tuito sobre isso, eu preciso tomar a cagada na cara de 1 milhão de bacharéis em direito pela Universidade de Estácio de Sá, entendeu? Mas claramente tem um problema no texto constitucional. Ele é realmente demais, ele é extensivo demais, ele é ambicioso demais. Pois num é. nível impossível. A culpa recai frequentemente sobre os programas de assistência social, mas trata-se de uma cortina de fumaça. Eles custam um valor razoável de 83 bilhões de dólares, ou 3,7% do PIB por ano. Isso inclui um programa emblemático, o Bolsa Família, que paga às famílias de baixa renda para vacinarem seus filhos e mantê-los na escola, além de diversos benefícios por invalidez e desemprego. Os gastos com saúde pública e educação, em torno de 4% do PIB cada, estão em linha com os outros países. Sou um liberal clássico, afirma o Sr. Fraga. Mas cortar gastos com saúde e educação no Brasil não seria a minha prioridade. E é isso, tá certo. O problema de déficit no Brasil não é Bolsa Família. Isso é um espantalho muito retardado, assim. Não é o SUS, tá ligado? Tipo, Isso é pra você relativamente pouco, equilibrar né? a conta do Brasil, você não precisa mexer nisso. O que é muito bom, né? Que bom, né? É. Os gigantes que assolam a economia são as pensões e um código tributário vertiginosamente complexo. As pensões custam ao governo 10% do PIB. Cara, que isso. Se nenhuma reforma for feita até 2050, o Brasil gastará mais com pensões em proporção ao PIB do que muitos países mais ricos e com população mais idosa. Aí tem um gráfico aqui. O Brasil hoje gasta 10%, que é mais ou menos em linha com a média da OCDE, o que é bizarro, porque o Brasil é um país pobre e a OCDE são países, em média, muito mais ricos que o Brasil. E, pra você ver, os Estados Unidos já é bem menos. E os Estados Unidos é um país generoso com pensão. O Chile é bem menos ainda também. E a França, que é um país ridículo, gasta com pensão, sabe? Não, a gente cobriu, tem um vídeo sobre isso se você tiver interesse, mas a renda média do pensionista não, do aposentado francês é maior do que o trabalhador médio francês, né? Pois é, e o Brasil vai chegar pertinho da França, cara, se não fizer uma Cara, reforma previdenciária. Cara, e aí pra mim, desculpa, isso aí é game over, cara. Em termos assim de país, médio ou longo prazo, assim, cara. Se vale mais a pena você... Se não tem nada que você pode fazer jovem que vai te dar o padrão de vida de alguém velho, Sim. O Pedro Neri também tweetou aqui, a Brasil, previdência de mais, China, previdência de menos. Aí você vê, comparando a média da OCDE com a China, infelizmente não tem o Brasil, mas você vê como que a China gasta muito menos em consumo privado. Aí se não é consumo privado, é investimento, basicamente. É o gasto do governo, mas a gente sabe que o gasto do governo da China não é tão estratosférico assim. Household Savings Rate, né? Quanto você não gasta.
Cara, a China é 35%. É Chinês muito alto. Chinês é foda, poupança bizarra, né? Eu já vi uns economistas mais heterodoxos falando que é porque a China, basicamente, ela roda como um país mercantilista, sabe? Uhum. E aí você gera esse tipo de coisa, entendeu? Porque isso aqui só é ridículo, tá ligado? Comparado com a média da OCDE, entende? O propósito da economia chinesa não é pra que a China, os cidadãos chineses vivam vida de bonança material, sabe? Uhum. O propósito da economia chinesa é pra que o superávit da balança comercial chinesa seja o mais alto possível, sacou? Aí você gera esse tipo de coisa. E, enfim, economista heterodoxo, tá? Se tiver um economista ortodoxo rasgando o cu que eu falei essa merda, Deixa o comentário amoroso. deixa um comentário amoroso. E a porcentagem do PIB gasto em social protection, né? Então, bem-estar social, do OCDE é 15%. E da China, míseros 7%. Relativamente baixo. Né? Aí é aquilo, né? Os trabalhistas brasileiros que falam, o Brasil deveria imitar a China, tipo, tu não acredita nisso, sabe? É. Tu não acredita nisso, eu sei que não acredita. Porque você não tá disposto a fazer isso, sabe? Mas enfim. E, cara, parte do... O fato que o Brasil não poupa também é ruim. Porque, cara, se o Brasil não poupa, o gasto da Previdência é muito alto. Fudeu, né? Quer dizer que, cara, os velhos vão morrer na rua. Sabe? Mas é aquele debate. Até quanto de orçamento público você pode destinar pra pensão sem o seu país ter uma grande, revolução, ebulição social, assim, né? Porque é meio predatório, cara. Meio predatório não, é predatório. Em algum nível, né? Você tem que amparar o idoso. A gente debateu um pouco sobre isso na parte no episódio sobre a reforma trabalhista na Argentina, mas, cara, você sacrificar a sociedade como um todo pro bem-estar da população economicamente improdutiva, porque é direito garantido, não vai dar certo. Não vai dar certo em lugar nenhum no mundo. E o Brasil tá na trajetória tão acelerada para isso, porque o Brasil não é um lugar de bonança de idoso, no geral, né? Ele vai entrar nisso no texto. Não é assim, aposentado no Brasil tá bem pra caralho. Porra, aposentado no Brasil tem uma classe favorecida no Brasil, aposentado. Não é. A maior parte dos aposentados, se não me engano, até esse dado, cara. É menos de um salário mínimo e meio, assim, a média. Estão mal. Estão mal. Mas, mesmo assim, sem reformas, seu déficit previdenciário, ou seja, a diferença entre contribuições e os pagamentos, né? Então, quanto a Previdência arrecada e quanto a Previdência dá para os velhos, vai aumentar de 2% do PIB para mais de 16% do PIB até 2060. Isso aqui não é quanto do PIB vai ser gasto em Previdência, não. Isso é diferença entre quanto é gasto e quanto é arrecadado. O que é brutal, assim, né? Isso aqui é só, tipo... Sabe, quando o esquerdista bobo fala, a gente não pode fazer uma reforma da Previdência, tipo, e aí, cara? Mas o que você vai fazer com relação a isso, sabe? Yeah. Porque é um fato, sacou? É um fato. Não tem o que fazer, você tem que corrigir essa parada. De alguma forma, você tem que fazer com que ou a arrecadação aumente ou os gastos diminuam. Provavelmente um pouco dos dois, sabe? Enfim. Aí ele fala sobre o setor público mimado. Só assim, a turma aí da nossa geração, né? Em 2060, a gente vai estar com 60 anos. Eu vai estar com... Vai estar morto, porra? Porra, se eu estar com 60 anos, eu vou estar com 60 anos. Meu aniversário de 2060 vão falar, caraca, o pessoa faria 61 anos. Porra, não, Tô brincando. bate na madeira aí, pessoa. Mas assim, as expectativas da nossa geração se aposentar são baixas, né? Espero que você já tenha feito as pazes com isso. Tem um tempinho assim que a gente não dá essa dica, mas não vai rolar pra você, provavelmente. Tá muito Se rolar vai ser tipo R$150, assim. Né? Se rolar você vai ganhar uma esmola mesmo. Se rolar, cara. Se rolar, entendeu? Pois é. Eu acho que eventualmente, sei lá, cara, anos 30 ou 40 a gente vai chegar à conclusão que não dá. Pois é. E aí, vamos lá. O Judiciário, Forças Armadas, tá falando sobre o setor público mimado, não vale a pena entrar muito nisso, mas os tribunais brasileiros custam 1,3% do PIB, o que é loucura, né? 1/3 do Bolsa Família, né? 1/3 dos gastos do Bolsa Família vão só pro Judiciário brasileiro. Pois Não é é. nem aquele dado do valor das pensões também, né? De Qual alto funcionalismo. Ah, tá. É logo acima ali, eu acho. Não, talvez seja aqui em cima, cara. O militar típico se aposenta antes dos 55 anos com uma aposentadoria equivalente ao salário integral, era isso? Não, eu Quer digo- atacar os milicos, cara? Cuidado, hein? No Brasil Forte isso é abraço. perigoso. Forte abraço. Não, mas eu achava que tinha um dado falando, mas que os gastos da Previdência, eles também não são... Como eu tava falando, eles não são homogeneamente distribuídos, entendeu? Não é um caso de que todos os aposentados brasileiros estão muito bem. Quem fez a aposentadoria pela iniciativa privada tá meio fudido, e quem veio pela via pública é o verdadeiro déficit, mas eu não achei aí. É, enfim. Ah. Tem
o fato que o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, isso prejudica o crescimento do PIB. Então o Brasil arrecada muito imposto, cerca de 34% do PIB, é mais do que a maioria de seus pares, de novo, né? Se você comparar com a Dinamarca, você vai falar, o Brasil arrecada muito pouco. Mas se você comparar com o México, que é o país talvez mais comparável com o Brasil do mundo, hoje em dia, talvez, né? México, Colômbia. México, Colômbia, Argentina, América Latina, não precisa ir muito longe. O Brasil arrecada bastante até, sabe? E aí ele aqui fala sobre como aqui é complexo pagar imposto no Brasil, de fato é, como que tem muito benefício fiscal também, então 2% do... Quer dizer, 7% do PIB é isenção fiscal, que é meio loucura se você pensar bem. 2 Bolsa Família. O Brasil gasta o dobro dando isenção fiscal do que dando dinheiro para famílias. E o problema da isenção faméricas. fiscal não é tipo, você tá dando dinheiro pro empresário, pro rico. Não, o problema é que a isenção fiscal muitas vezes ela pode gerar distorções na economia, né? E aí aqui ele dá o exemplo da Zona Franca de Manaus, que é tipo, tem muita coisa sendo produzida em Manaus que não deveria, sacou? E aí Faz tudo, né? Acho que algumas coisas, acho que o Amazonas esteja se acostumando com a ideia também de que a participação do setor secundário no seu PIB vai cair aí nos próximos anos. Pois é. Mas enfim, cara, e aí a real é aquilo. Talvez a economia brasileira até esteja boa pro Lula se eleger. Mas no longo prazo... Maquiado. É um defunto maquiado, né? O defunto ele tá com o algodãozinho ali, né? Passou uma basezinha pra ele ficar com a pele bonitinha, não aparecer as veias, né? Mas, cara, um dead man walking, assim, né? Tipo, a saúde da economia do Brasil no médio prazo, puta. Pois é, cara. Mas é isso, então... eu acho que não vai ser nessa eleição que o presidente incumbente vai se ferrar por causa da economia. Talvez seja na próxima. Talvez seja na 2034, sei lá. Mas em algum momento vai dar merda a economia brasileira. E aí prepare-se pra economia voltar a ser um tema mais discutido no debate público, né? Não vai igual ser era na época, igual era em 2014, igual era na Argentina. Não vai ser essa questão, né? Não vai ser a questão da eleição. O texto de Economist começou falando isso. É segurança pública e anticorrupção, né? Que é o que vai ser, na verdade. Não, ele falou poder de compra. Poder de compra. Mas é isso, poder de compra tá bom. É. O problema é que tem uma bomba fiscal, pô. Bomba previdenciária. Isso não afeta o poder de compra do eleitor hoje. Sabe? Mas é isso, muito pessoal. Preocupante. Comece a se preocupar. Poupe você, né? O brasileiro não tem hábito de poupar, mas você deveria poupar. Exato. E, enfim, nos siga no Votare, pessoal. A gente lançou uma newsletter de textos escritos. Esse aqui, a gente tá gravando sexta-feira, já deve ter uma nova. Quando você entrar. Vai ter. Então... confere, vai no Substack, Votare. E, cara, por enquanto tá gratuito, né? Na verdade, isso aqui vai ficar gratuito pra sempre. Eventualmente a gente vai ter produtos pagos e tal, mas sempre vai ter essa newsletter grátis. Muito bom pra você ficar a par, né? Ficar em dia com as coisas e também ter tudo escrito pra você lembrar, ter referência. Exato. Mas é isso, pessoal. Enfim, esse foi o nosso cachorro de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Entra no site. Agora você pode assinar com Pix. Os 2 planos, né? 15 e 30, a gente falou no meio do vídeo. E fora isso, nos siga no canal, né? No Twitter, o meu arroba é pessoa A99. O meu arroba, nos casos, é o Robert Pessoa. Valeu.